Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Isso aí. Tão feliz por estar aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Hoje me puseram numa prova de fogo. Jesus. E foi bom que nem o monitor eu tive aqui, pastor. Tá tudo apagado. Eu acho que foi sabotagem. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos aí no 5º dia, da nossa conferência. Para quem Deus tem falado muito ao seu coração, dá um glória a Deus aí bem forte. Gente, são dias de muitas diretivas, dias que a gente vai carregar essa palavra, talvez para os próximos 12 meses. Nós vamos trabalhar com isso. Você já entrou numa temporada chamada Renovo do Senhor. Quem aqui já está vivendo experiências de novo, do renovo do Senhor? Pode levantar a mão. Você está vivendo essas experiências? Quem está de verdade mesmo? Que já tem até testemunho. Glória a Deus. Porque a palavra profética, ela se cumpre. E eu tinha uma palavra assim muito reveladora para essa noite. Mas eu tive uns insights, eu não sei se era dormindo ou enquanto acordado, de ontem para hoje. E eu via algumas crianças nascendo. E aquilo ficou em mim, sabe? Novo nascimento. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E enquanto eu passava durante o dia, lia a Bíblia, fui fazer alguns afazeres, era só, eu vi até choro de criança. E eu vi aquela imagem, sabe, de uma criança nascendo. Aí eu falei, o que será isso? O que o Senhor está querendo com essa palavra? Se bem que um nascimento de uma criança não deixa de ser algo novo. Amém? E aí, mais uma vez, eu precisei ir conforme a vontade do que Deus estava me pontuando, entre hoje e amanhã, entre ontem e hoje. E aí eu já tinha uma palavra pronta. Mas agora no final da tarde eu fui muito levado ao livro de João. E eu gostaria que você abrisse o livro de João no capítulo 3. E diz assim a palavra: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Aí que está o pulo do gato. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, repete comigo, nascer de novo, o novo de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, repete comigo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora deixa comigo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo não aceitais o vosso testemunho, o nosso testemunho? Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse texto é tão bonito que eu vou continuar. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, seus atos não sejam reprovados. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Senhor, nós recebemos a Tua palavra e nós não seremos roubados com nenhum tipo de distração, sonolência, Senhor. Nós absorveremos esta palavra, Senhor, e ela vai frutificar no nosso meio, Senhor, em nome do Cristo, Filho de Deus. Amém. Aqui é um texto que muitos já leram, releram, e aqui tem algumas verdades. E aqui fala muito sobre o que nós estamos vivendo, sobre essa conferência Origem. Ele está falando assim, que quem não nascer de novo não vai poder ver o reino de Deus. Isso é muito louco, só que divide em duas partes. Ele fala, você precisa nascer de novo. Mas ele também fala alguma coisa muito interessante, que ele fala que além de você nascer de novo, você tem que nascer da água e do Espírito. Vocês estão entendendo? Agora, é muito interessante aqui, que o que acontece? Nessa atual conjuntura, né? Jesus estava ficando muito conhecido pelos seus feitos, pelos seus atos, pelos seus prodígios. E o que acontece aqui nesse texto em si? Um homem, que a palavra fala príncipe, ele era um homem catedrático na palavra, um homem conhecedor da Torá, do aramaico, de tudo que você imagina. Ele entendeu que existia alguma coisa muito sobrenatural, muito transcendental, com um homem chamado Jesus. E aí o que acontece? Ele era um fariseu, e você sabe como que é a questão do povo fariseu. Eram homens que tinham assim uma certa arrogância, eram homens que se sentiam muito assim superiores às outras pessoas, certo? Mas também eram homens muito conhecedores da palavra de Deus. E eu falo que o principal defeito talvez de um fariseu era por ele ser muito zeloso com a palavra, se é assim que eu posso dizer. Ele chegava a ser um cara chato, e nisso ele pecava por ele ser um cara muito conhecedor da palavra. Não é assim, pastor Rogério? Então ele se achava superior, mas ele teve que se render a um homem chamado Cristo, que naquele momento estava fazendo toda a sua diferença, através da sua simplicidade, através da sua humanidade. E o que acontece? A Bíblia fala o quê? Que ele vai buscar Jesus justamente que horas? No período da noite. Por quê? Para que ninguém pudesse ver ele. Já pensou? Um homem, né, um catedrático, um homem todo cheio de diplomas, né, se render, né, a um judeu que todos estavam, aliás, essa classe, né, dos fariseus estavam até repudiando ele. Mas é nessa hora, meu irmão, que a gente entende uma coisa, que não é o seu conhecimento, não é aquilo que você tem na sua conta, não é o tanto que você conhece de teologia, mas o quanto que você conhece de Deus, e o quanto Deus se manifesta sobre a sua vida. Amém? O renovo é isso, meu irmão. E aí, o que eu posso entender aqui? Ele vai, a palavra fala no versículo 20, que ele fala assim, ó, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqui Jesus estava o quê? Dando aqui meio que um tapa de luva de pelica, né? Estava aqui falando para Nicodemo o seguinte: você me veio ver à noite porque você prefere as trevas do que a luz. Sabe o que eu entendo por esse texto? Que muitos de nós fazemos como Nicodemos. Qual que é o lance? Nós buscamos ao Senhor à noite, e durante o dia nós entregamos a nossa vida aos prazeres diurnos.
Olha só, gente, aqui quando se fala a respeito da luz, é meio mais ou menos isso. Você me veio ver à noite porque você prefere a mesmice, você prefere o tudo igual, você prefere o marasmo, você prefere se esconder nos seus erros do que você viver um renovo do Senhor a cada dia. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que não serem erguidas, reprovados as suas obras. Qual é o objetivo de nós buscarmos Deus à noite, gente? Quando a gente está falando à noite aqui é o quê? É buscar a Deus escondido. É buscar a Deus de uma forma que você não quer ser renovado por completo. Porque não adianta você buscar a face do Senhor e você ficar buscando Ele parcialmente. Deus tem algo sobre as nossas vidas, sobre esta casa. Ele quer te renovar 100%. Mas para você ser renovado 100%, você tem que entregar 100% para Ele. Não pode ficar nada no escuro, nada no reino das trevas, nada noturnamente diante da presença de Deus. Você não pode ser só um cristão à noite. O que é ser um cristão à noite? É você buscar o Senhor num domingo simplesmente, e o resto dos dias você ser o quê? Aquela mesma pessoa errante. Sabe o que Deus está preparando para essa casa, meu irmão? Algo de, lembra do que o pastor Djalma falou? Algo de extraordinário, algo além do ordinário. Quem recebe essa palavra, pelo amor de Deus? Quanto mais, agora entenda uma coisa, o que é buscar Deus à noite? É você esconder alguma coisa que precisa ser mudado na sua vida. Você já viu uma pessoa quando reforma uma casa parcialmente? Vamos supor, o piso está todo zoado, está todo lá esburacado, não sei o que acontece, lá o piso de madeira, os tacos, só que aí você só reforma a sala. Quer que eu te falo? Fica pior. Porque fica um negócio assim horrível, fica um negócio desigual. Ei, servir a Deus à noite é você ser desigual. Agora, o que entendo quando a gente fala servir a Deus na luz? Servir a Deus na luz. Quanto mais perto da palavra você chega, quanto maior é o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus, quanto mais de Deus você conhece, mais as áreas da sua vida que precisam ser mudadas vão ser renovadas automaticamente, e elas vão começando a se tornar aparentes diante de Deus, e inevitavelmente nós vamos ter que permitir que Deus toque nessas áreas. Por quê? Porque elas vieram à luz. E quando Deus enxerga aquilo na sua vida, e você está expondo Ele, vai assim: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, eu quero viver um renovo 100% na minha vida. Ah, meu irmão, aí Deus começa a mudança, Deus começa a desconstrução, Deus tira aquilo que é velho e começa a depositar aquilo que é novo sobre a sua vida. Quem está recebendo essa palavra? Cara, chegou o tempo de parar de perder tempo. Nós não estamos aqui uma semana inteira. Começou quarta-feira passada essa conferência com o apóstolo Luiz Hermínio. Nós estamos há mais de uma semana recebendo cada palavra, meu irmão. Agora será que já não chega? Vamos tomar vergonha na cara e viver o renovo verdadeiramente do Senhor. Quando os 4 pneus, homens, do seu automóvel fica careca, eles ficam de uma forma por igual, não é isso? Aliás, os primeiros são os 2 da frente, depois aí você faz o, como é que fala? O rodízio, daqui a pouco tá todos careca, igual eu. Hã? Aí você fala assim: não, eu vou comprar um por mês. Pior, eu vou comprar um por ano. Cara, você não vai ter um carro alinhado. Tá entendendo? Se é para trocar, é tudo de uma vez ou não. Se é para você viver essa palavra profética, ou você troca tudo de uma vez, seja radical, ou você vai continuar vivendo uma mesmice, uma migalha de evangelho. Quem está comigo, pelo amor de Deus? Eu achei que eu não ia bater em ninguém hoje. Deixa eu te explicar, repete assim comigo: quanto mais nos aproximamos
Quanto mais nos aproximamos de Deus, melhor. Mais as nossas imperfeições aparecem. E é o que, presbítero Arone? Se está aparecendo é para ser mudado. Sabe, a gente tem que parar, meu irmão, de viver um evangelho da gente, sabe, como é que fala? Aceitar tudo. Quantos anos a gente muitas vezes busca a presença do Senhor, estamos frequentando uma igreja, mas parece que a vida não muda, então tem alguma coisa errada. Cara, a palavra é muito séria, é o novo de novo. Jesus podia chegar para aquele catedrático lá e falar assim, cara, esse cara é um principal da sinagoga, esse cara é um cara instruído, é um cara letrado, mas Jesus arrebenta ele. Não adianta nada o que você tem, cara, se você não mudar o seu coração. Não adianta nada o seu conhecimento, se você não viver verdadeiramente uma vida real em Deus, uma vida real, verdadeira. Às vezes a gente chega na igreja e fala assim, poxa, olha, poxa, João 3, eu já sei esse texto, eu já sei que vai falar sobre Nicodemos, ou que Deus amou muito a maneira, mas vem cá, você conhece, mas você vive? Faz tempo que eu não prego, né? Assim. Amém. Repete comigo assim, ó, quanto maior é o seu relacionamento com Deus, quanto maior o seu relacionamento devocional com a palavra, quanto maior o meu vínculo com o Espírito Santo de Deus, maior será a possibilidade de eu viver o renovo do Senhor. Quem deseja isso, pelo amor de Deus? Deus, Ele não vai te acusando quando você se expõe para Ele. Quem acusa é Satanás. O que vai acontecer é que o Espírito Santo vai o quê? Vai revelando as estruturas carnais da nossa vida, que se opõem à vida de Deus, e nós vamos o quê? Sendo livres, redimidos, libertos, restaurados, a partir do momento que vamos o quê? Nos relacionando com a presença do Altíssimo. E é tudo que nós precisamos. Quer ser renovado? Fique próximo dEle. Sabe, todo ano a gente tem aquele tal do balanço, não é isso? As lojas fecham para balanço, pastor. Por que nós não podemos fazer isso? Espiritualmente, ver o que deu certo nesse ano, o que não deu certo nesse ano. Aquilo que não deu certo, joga fora, joga na lixeira. Aquilo que está te afastando de Deus, joga no lixo. Poxa, mas é uma amizade, poxa, mas é um relacionamento, poxa, ei. Não estou falando para casados aqui não, você tem que consertar o seu casamento. Eu estou falando de amizades tóxicas. Eu estou falando de alguma coisa que te tira da presença do Senhor. Joga fora, cara. O novo não combina com o remendo. E o texto continua, versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha só o que ele está falando aqui, cara. Ele já estava entendendo que alguma coisa, mesmo ele sendo conhecedor da palavra, alguma coisa que aquele homem humilde, manso e humilde fazia, ele não conseguia, como é que eu posso falar? Ele não conseguia fazer. E ele pede, fala assim, o que está acontecendo? Olha só. Por que acontece isso com você? Ei, olha a dica. Nasce de novo. Agora o mais interessante de nascer de novo, Júnior, é o quê? Que se a gente está vivo, então a gente tem que morrer. Porque não dá para nascer de novo se você está vivo. Então morra. Morra com as suas coisas que não te levam a lugar nenhum. Já estou crucificado. Será que você está mesmo? A cruz te leva à morte dos seus feitos carnais, mas te linka com Deus, porque aí não é mais você que vive, mas Cristo a partir de então vive em você. Quem está comigo, pelo amor de Deus? Agora é difícil entender isso de uma forma intelectual, compreender isso do ponto de vista natural e humano é uma coisa.
Agora, se submeter e se entregar verdadeiramente ao novo nascimento da água e do Espírito é algo completamente diferente. Eu pergunto, será que esse montante, né, esse montante de gente que está aqui hoje, glória a Deus, não sou julgando, viu, que está sentado aqui, que está aqui em cima do púlpito, esse número está comigo também, nos bancos da igreja, será que manifesta verdadeiramente uma vida autêntica e genuína em Deus? Existe uma grande distância aqui, meu irmão, entre você reconhecer que Jesus, Ele é o Filho de Deus e que Ele é o, como é que eu posso dizer? Ele é o mestre, que Ele é a porta. E o texto aqui continua no versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, olha aqui, se alguém não nascer de novo, o que acontece? Não pode ver o reino de Deus. Repete assim comigo: nascer de novo e ver o reino. E o outro versículo diz assim, ó: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha o versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você está entendendo? Aqui são duas fases. Qual que é o primeiro? Não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí ele fala assim: mas é nascer da água e do Espírito. Repete comigo: nascer da água e do Espírito e entrar no reino de Deus. Aqui nós temos duas coisas completamente diferentes. Existem pessoas que nasceram de novo e viram o reino. E as pessoas que nasceram da água do Espírito e entraram no reino. Você está entendendo aqui o texto? Agora, entenda uma coisa. Quem nasceu de novo e viu o reino foram aquelas pessoas que aceitaram a Jesus. Foram aquelas pessoas, pastora Renata, parabéns para você nessa data querida, está fazendo aniversário. Isso é profecia, é isso que te digo. As pessoas que viram o reino são aquelas que um dia aceitaram a Jesus e a salvação entrou nelas. Então elas viram a salvação. Amém? Só que, meu irmão, você pode viver. Eu não estou aqui desfazendo a salvação, porque a salvação é o primeiro passo. Certo, Josi? É o primeiro passo. Só que se você viver só nesse estágio e você não nascer da água e do Espírito, cara, você vai viver uma vida muito comum na terra. Sabe qual é o problema, Vitor? Que as pessoas não querem aprofundar no quesito da água e do Espírito. As pessoas só querem ver o reino. Nossa, que bênção. Nossa, que culto abençoado. Eu recebi aquela palavra. Eu estou vendo. Eu estou ouvindo. Mas não está desfrutando. E aí chega uma hora, pastor José, que o negócio começa a ficar, sabe o quê? De uma certa forma ou de outra, monótono. Porque vem cá, tem lógica, mestre Rivaldo, nós sermos enviados para essa terra, nascermos nessa terra, para aceitarmos a Jesus, sermos salvos e ficar sentadinho na cadeira sem fazer nada? Claro que o primeiro passo é esse. É o quê? É você adquirir a sua salvação, o quê? Entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Você vai ver Ele. Então existem dois parâmetros aqui. Aqueles que estão satisfeitos nessa fase de só verem o reino. É tipo assim, você chega numa vitrine. Quem gosta de doce? Levanta a mão aí, os formiga.
Eu sei que a maioria é tudo formiga aqui. Aí imagina aqui, eu estou aqui na vitrine do amor aos pedaços. Cara, fala aí umas coisas boas aí. Trufado. Torta holandesa. Gente, eu conheci uma sobremesa do céu chamada 1000 folhas. 1000 folhas. Banoffee. Do amor aos pedaços. Dá em pedaços, aliás. Um monte de coisa boa. E você é um cara que ama doce. Você fica assim, nossa, eu estou vendo, que delícia. Só que você só vê. Você só vê. Esse é o ponto da igreja de Cristo nos dias de hoje. Só escuta, só aplaude o testemunho dos outros, mas não vive. Tem a salvação, Valdir. Está lá garantido, mas se acomodou. Não vai fazer um negócio nas ruas, ao próximo. Não imprime o amor do Senhor para a pessoa aí do seu lado. Às vezes você senta na cadeira aí, cara, e você nem olha para a pessoa que está do seu lado. Olha aí, desse jeito. Alex, isso é só ver o reino. Isso é só você, sabe o quê? Viver um cristianismo limitado. Um cristianismo, sabe, sem o quê? Sem renovação. Você aceitou Jesus, Jesus faz parte da sua vida, glória a Deus, eu não estou desmerecendo isso. Mas o Senhor tem muito além. O Senhor não quer que você veja somente. O Senhor, Ele quer que você entre e desfrute do reino. Que você tome posse daquilo que é seu. E faz outra vez. Sim. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez mesmo. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Sério, quer viver o renovo? Sai da sua zona de conforto. Eu me lembro que logo que a comunhão de oração começou, eu tive a minha maior guerra da vida. Que foi o quê? A gente estava procurando nosso primeiro salão, depois da transição da sala do meu pai para o primeiro salão lá na Amador Bueno, 817. Meu pai é acometido com câncer, cara. E o dele já estava terminal. Só que eu era um pastor que gostava só de ver o reino. Porque para mim, Júnior, você sabe muito bem disso. Para mim eu era um músico, um adorador. E eu estava iniciando o meu pastorado. E aí eu falei, cara, e agora? Como é que vai acontecer com meu pai com esse câncer? Que os médicos tinham dado poucos dias de vida para ele. Cara, eu fui pela força do Senhor e pela sua misericórdia. A palavra que não seja uma conotação errada, mas eu fui obrigado, cara, a sair da zona de conforto, a parar de ficar só, o ver é um cristianismo teórico e não real. O ver é você falar assim, pastor, nossa, Jesus Cristo, Ele salva. Jesus Cristo, Ele cura, Ele liberta. Mas você é muito bom para palavras. E para fazer? Só que eu tive que sair da zona de conforto. E aí eu comecei a falar, Senhor, eu quero algo mais. Eu quero ser aquele pastor que ore pelas pessoas e as pessoas sejam curadas. Senhor, conceda isso na minha vida.
E vocês sabem esse testemunho, eu me joguei lá naquele campo de futebol, lá naquele hospital, no meio daquele campo vermelho, de terra vermelha, me sujei todo, mas eu olhava para o céu e eu desejava isso. Aí eu parei de ver, e eu entrei e comecei a desfrutar. Cara, sabe o que a igreja está precisando hoje, meu irmão? Aquilo que está no livro de Marcos, que o Senhor deu como promessa, não é o ver, mas é o desfrute. Em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vocês vão comer coisas mortíferas e nada vai acontecer. Em meu nome você vai impor as mãos dos enfermos, e os enfermos vão ser curados. Em meu nome você vai fazer obras muito maiores do que eu fiz nessa terra. Eu quero viver algo novo. Sim, Deus. Quantos desejam isso? Faz meu coração arder. Então sai desse lugar de sofrer, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. que não seja uma simples música. Faz meu Que o coração Senhor esteja colocando você hoje nesse lugar, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Levanta as suas mãos, fala assim, repete comigo: Senhor, me tira desse lugar da teoria e me coloque no lugar de desfrute. Eu não quero ver, eu quero entrar. Glória a Deus. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Nascer da água e do Espírito. Cara, isso é forte demais, nascer da água e do Espírito. A água tem a ver com a palavra. É ser inserido nessa palavra verdadeira, genuína. E aí, a partir do momento você começa o quê? Viver prodígios, milagres, maravilhas. O nível, e o Espírito é o que? Aquele que te conduz. É o seu combustível para você continuar a sua jornada. Existe um nível com Deus maior que pode ser desfrutado, meu irmão. Vira para o seu irmão e fala assim, ó, entra nesse nível. Existe um nível maior que precisa ser perseguido. Você precisa perseguir esse nível. Às vezes eu vejo alguns jovens se manifestando no S1, na sala do S1, e eu falo, esse menino está perseguindo esse nível. Existe um lugar de acesso que nós precisamos entrar. E sabe o que falta a nós? Buscarmos. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o vosso, de um pedacinho do teu coração. É assim? Não, Deus, cara, é o seguinte, presta atenção que isso é uma chave. Tudo que você vai fazer para Deus é totalidade. Porque Ele não te dá uma meia bênção. Ele não te dá uma meia vida. Ele não é um meia boca. Se você quer algo com Deus, então é totalmente. Fala, isso é viver um renovo. O reino de Deus é exatamente o reino eterno. Ele tem como que eu posso dizer? Ele tem uma consciência, uma construção de que quando você acessa Ele, você começa a experimentar níveis diferentes.
E aí começa a acontecer renovos na sua vida. Sabe qual que é o mal de muitos que estão padecendo, estão desanimados? O que a gente mais ouve é o quê? Eu estou tão desanimado. Você já viu que isso é só de gente que não está sendo renovado? Mas ai meu Deus. Cara, o fim da picada é você entrar numa roda onde tem cristãos e só ver reclamação. Agora, quando você acessa o reino, quando você entra no reino, isso fala de uma nova ótica. Você começa a ter uma visão do reino, de um novo padrão mental. Isso já fala de uma nova visão também, um ver diferente. Isso fala de um novo ângulo, e você começa a enxergar as coisas de uma outra maneira. Isso vai falar sobre uma vida no Espírito, conectada ao Espírito Santo de Deus, conectada à eternidade, cara, ao propósito do céu. Isso vai te jogar para lugares maiores. Quantos aqui me entendem, pelo amor de Deus? E agora que interessante, essa palavra ver, no original que Jesus usa para Nicodemos, é a mesma palavra, gente, olha que doideira. É a mesma palavra lá do livro de João, quando ele se dirige a João Batista, que ele fala: Jesus, e agora? O que vocês viram? Lembra dessa passagem? O que vocês viram no deserto? Um caniço agitado pelo vento? É a mesma palavra. E essa palavra ver no original significa, olha que loucura, construir um conceito, renovar acerca de, olha isso. Renovar, Patrícia, acerca de. O que Jesus está dizendo? Que aquele que nasce de novo, ele apenas não constrói um conceito novo acerca da vida. Ele começa o quê? A enxergar as coisas com um novo parâmetro de visão. Mas ele ainda não tem acesso. Somente quando ele nasce da água e do Espírito, ele pode entrar. Agora, a palavra entrar, ela vem no aramaico chamado monete, que significa você se estabelecer em um determinado nível espiritual diferenciado. Ou seja, um novo. Então todas as vezes que você entra, qual que é o ano? Lembram disso? Que ano que nós estamos? O ano dos... Então por que, olha só que interessante, por que justamente no ano dos portais, o Senhor quer que nós entramos para viver o novo? Então só se você não quiser mesmo. Pastor José, só se a gente não quiser mesmo. Agora o que tem acontecido na comunhão? Cara, nós acabamos de entrar num novo local. Por quê? Porque tudo que é estabelecido tudo que é manifesto na terra, é porque antes foi estabelecido nos céus. Então você vê e depois você entra. Só que você não pode ficar só não ver, porque isso é só a parte do nascimento. Mas você tem que nascer o quê? Da água e do Espírito. Que aí o Senhor, estabelece no céu e manifesta na terra. Meu Deus! Quem está vivendo o renovo é porque está o quê? Com a chama do Espírito acesa. Está ali acesa 24 horas, cara. Então não tem churumela, não tem mimimi, cara, porque você está aceso na presença do Senhor. O que é estar aceso? É você estar andando na luz, não como Nicodemos chegou diante de Jesus. E quando você está na luz, cara, é só renovo. Porque o choro, ele vai durar uma noite. O que é noite? Noite está falando de tempo, está falando de ciclo, está falando de condição, luz ou trevas, porque o choro ele vai durar uma noite, mas a alegria, o renovo do Senhor vem pela manhã. Pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora,
está recebendo essa palavra? Só quem está sendo renovado aí. Então, amém. Eu já preciso terminar porque eu acho que eu estou no culto de domingo. Presta atenção no que eu vou te falar. Quando você nasce da água e do Espírito, você acessa um novo lugar. Você estabelece um novo lugar em Deus. Ou seja, você passa a estar assentado com Cristo. Olha que lindo. Nas regiões celestiais. E cumpre-se na sua vida aquilo que está escrito em Efésios 1, que você é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ou seja, aqui está o pulo do gato. Ou seja, você começa a ter acesso aos recursos do propósito. Entendeu? Você começa, nascido da água e do Espírito, você começa a ter acesso, acesso. Eu entrei, se eu nasci, eu entrei. E quando você entra, você está de cara o quê? Aos recursos do seu propósito. É forte isso, hein, irmão? Quem está comigo? É inevitável, cara, que quando você entra no monte de Deus, quando você entra nesse novo lugar, nesse, como que eu posso dizer, nesse parâmetro, que não é geográfico, mas é um ambiente espiritual, diferenciado, você passa o quê? A influenciar também, por meio do propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Então você se torna um influenciador do reino. O que é, você percebeu que os influencers, eles sempre trazem coisas novas. Os do cão é só bobeira, mas tem coisas boas. Isso se chama, sabe o quê? Quando você começa a influenciar, você entra numa posição, Patrick, de governo. Não tem como você governar se você não vive um renovo. Deus quer nos conduzir a este lugar, meu irmão. Eu tinha muita coisa para falar, mas não dá para falar tudo. Eu estou ainda introduzindo. Posso falar uma coisa? Quando você entra nesse lugar, você começa a entender quem é você em Deus. Lá em Gênesis 1:26, a Bíblia fala que Deus, Ele condicionou ao homem um staff. Ó, que lindo. Ó, Kátia, staff. Um lugar, num nível em que Ele pudesse governar sobre todas as coisas. E Ele governa o quê? O homem. Governa sobre o quê? Sobre o reino animal. Vamos lá. Sobre o reino vegetal. Fala aí, gente, me ajuda. O reino mineral. Ele governará sobre todos os aspectos do viver. E agora então, com a queda do homem, nós perdemos essa influência de domínio. Ou seja, deixamos de ser renovados. Saímos daquele portal. Só que agora, quando nós nascemos de novo da água e do Espírito, e não só vimos o reino, mas acessamos o reino, nós nos reposicionamos novamente desse lugar. E quer que eu falo mais? Hoje é uma noite de muitos que estarão se reposicionando nesse lugar. Quem deseja isso? Em nome de Jesus. Então fique de pé em nome de Jesus. Eu acho que não dá mais para prosseguir. Tem muita coisa aqui, muita revelação. Mas agora você vai entender. Essa palavra acho que já deu. Você vai entender agora aonde você está, que lugar que você está. Se você está vivendo um renovo mesmo. Ei, agora vai mudar uma chave na sua vida. Sabe qual que é a chave? Sabe todas as palavras que você pegou desde o apóstolo Luiz Hermínio até a de hoje. Eu profetizo sobre a sua vida. Sabe o quê? Que dessa vez, pastora Elza, dessa vez Lúcio, dessa vez pastor Rogério, não vai ser somente teoria. A palavra vai começar a fluir dentro de você. Sabe por quê? Porque você vai viver ela. Você não vai ficar só ali, poxa, foi uma palavra bonita. Não!
É uma palavra da sua vida. É uma palavra que vai mudar todas as esferas da sua vida. No seu casamento, no seu espiritual, no seu emocional, nas suas finanças, na sua vida profissional, no seu ministério. Essa palavra vai começar a fluir, cara. A fluir de uma forma que você vai começar, sabe o quê? Começar a viver coisas extraordinárias, sobrenaturais. A arca do Senhor vai estar, é como se você estivesse na casa de Obed-edom. É como que a sua vida fosse a casa de Obed-edom. Não somente 3 meses, mas os 12 meses do ano. Por quê? Porque você não vai só ver a arca. Você não vai somente olhar para a nossa presença, não. A presença, ela não vai estar lá. A presença vai estar aqui. E quando a presença é estabelecida, sabe o que é manifesto sobre a sua vida? A glória de Deus. Homens, mulheres, cheios da glória de Deus. 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 Levanta sua mão e começa a glorificar. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais Deus. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem. Espírito Santo, eu quero viver. Eu quero viver algo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Nós vamos fazer agora algo profético. Você agora vai começar, pode fechar seus olhos, você vai visualizar que lugar que você está. Fecha seus olhos agora por alguns instantes. Faça agora uma distinção. Se nesse tempo você só estava vendo o reino, ou se você entrou no reino. Fique com seus olhos fechados agora. Existe uma diferença muito grande, meu irmão. Vai fazendo, vai discernindo isso agora. De nascer de novo para ver o reino. Nascer de novo, importa você abrir mão da sua própria vida e você abraçar uma vida que Deus tem para você. Isso vai te levar a um determinado nível de conhecimento, de revelação e de entendimento. Mas quando você na verdade nasce da água e do Espírito, fique com seus olhos fechados e vai raciocinando aí. A água significa o próprio Cristo. A água significa a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A água significa a própria pessoa de Yeshua. E quando nós falamos de Espírito, nós estamos falando do próprio Espírito Santo, que Ele, além de Consolador, Ele é o governo. Ele tem a gestão da verdadeira espiritualidade dessa fase da igreja. Porque Cristo foi assunto aos céus, e Ele deixou o Consolador para que cuidasse dos nossos corações. Fique com seus olhos fechados. Então nós estamos debaixo da gestão espiritual do Espírito. Quando nós nascemos da água e do Espírito, nós acessamos o reino. Nós entramos em um novo lugar no Espírito, e aí nós entendemos para que nós somos criados. Agora é o tempo. Deus agora está reconfigurando, cara. Não é a última palavra. Na verdade é o startar. É o startar. A palavra agora, ó, não terminou, porque mal começou o ano do renovo. É agora. Sai desse lugar agora. Sai desse lugar agora. Entra nesse renovo. Acessa agora. Acessa a água e o Espírito. Acessa a água e o Espírito, igreja.
Seja inserido agora nesse novo lugar. Levanta suas mãos e começa a agradecer agora. Aleluias, aleluias, aleluias. Santo Espírito, desce como sim, Deus. fogo. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Incendeia. Aleluia. Espírito, Sim. que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Sim. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Vem, vem, vem. E enche-me de novo. Amém. Senhor Deus, meu Pai, nós inserimos nessa palavra, Senhor, nesse novo tempo que o Senhor está trazendo sobre esta casa paterna, sobre esta casa apostólica. Não vai ser necessário, basta nós vermos, mas nós queremos ser inseridos, nós queremos entrar, Senhor. Reconfigura as nossas vidas, Pai. Nós queremos experiências maiores. Nós reconhecemos que o Senhor tem um nível muito maior para as nossas vidas. E é esse lugar que nós queremos. Renovo. O novo de novo. Somente quem recebeu essa palavra glorifica o Senhor. Amém. Aplaude mais forte porque Ele é digno. Espírito.